Olá, pessoal, tudo bem? Então, esta aqui é a terceira da série de videoaulas sobre a política no Segundo Reinado. O tema dessa videoaula é as revoluções liberais de 1842, ok? Então, no início do Segundo Reinado, o governo imperial ainda estava lidando com algumas das rebeliões que vinham do período regencial. Por exemplo, a cabanagem no Grão-Pará, a balaiada no Maranhão e a farroupilha no Rio Grande do Sul, quando tiveram início as revoluções liberais em São Paulo e Minas Gerais, ok? E só para lembrar, o que elas representaram? Elas representaram uma resistência ao uso do poder moderador por Dom Pedro II, né, quando ele dissolveu a Assembleia Geral do Império, composta por uma maioria de liberais. Né? Ele vai dissolver essa Assembleia, vai nomear um ministério conservador, e, é claro, esse ministério conservador vai usar os mesmos artifícios que os liberais vão usar para garantir uma eleição que fosse favorável ao Partido Conservador, ou seja, uma maioria conservadora na Assembleia Geral do Império. Ok? Então, os liberais, que antes haviam sido beneficiados pelo uso do poder moderador, agora que eles estão sendo prejudicados, eles vão se rebelar, certo? Então vão explodir duas revoluções ao mesmo tempo em Minas e São Paulo. Os liberais dessas duas províncias não aceitaram o uso do poder moderador, por eles considerado arbitrário, para dissolver a Câmara Geral do Império. Assim, em Minas Gerais se rebelou o líder político Teófilo Otoni, que era o líder dos liberais na província de Minas Gerais. Em São Paulo, os liberais vão ser liderados pelo padre Diogo Antônio Feijó, que já havia sido ministro da Justiça na regência e já havia sido regente, né, na primeira regência una do período regencial. Okay? O padre Diogo Antônio Feijó, um velho político imperial. Okay? Ambas revoltas vão ser combatidas por tropas da Guarda Nacional e do Exército, comandadas pelo brigadeiro Luiz Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias. Olha ele de novo, ele que vinha da balaiada lá no Maranhão, que tinha encerrado a balaiada no Maranhão em 1841, ele vai descer para Minas, vai debelar a Revolução Liberal em Minas e depois vai para São Paulo, debelar a Revolução Liberal em São Paulo, e ainda vai para o Rio Grande do Sul, no mesmo ano de 1842, iniciar a chamada Pacificação do Rio Grande do Sul, que vai se estender de 1842 até 1845. Então, é por essas e por outras que o Barão de Caxias, depois Marquês de Caxias, depois Conde de Caxias e depois Duque de Caxias, ele foi considerado o pacificador do Império, e até hoje existe uma condecoração militar do Exército que se chama Medalha do Pacificador, em referência a essa atuação do Barão de Caxias como alguém que manteve a unidade territorial do Império. Ok? Então, o núcleo da revolta em Minas foi a cidade de Barbacena, uma cidade do interior. Na época, a capital de Minas era Ouro Preto, tá? E em São Paulo foi a cidade de Sorocaba, o núcleo da revolução. Okay? Das duas revoluções, tanto em Minas quanto em São Paulo. Em Minas, os revoltosos vão ser derrotados na Batalha de Santa Luzia, que acabou ganhando um simbolismo muito grande, tanto para os conservadores quanto para os liberais, e eu vou comentar sobre isso em outra videoaula. E em São Paulo, os liberais vão ser derrotados na Batalha de Venda Grande. Okay? E, por sua atuação na repressão aos liberais, tanto em Minas quanto em São Paulo, o Barão de Caxias foi promovido ao posto de Marechal de Campo. Tá? E vai seguir com sua carreira, né, lá para o Rio Grande do Sul, depois vai lutar em guerras, né, lá na região do Prata, na própria Guerra da Tríplice Aliança. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, ok? Eu vou encerrando por aqui, agradeço a sua atenção e até a próxima videoaula. Um abraço.